Capítulo 2º. Da eleição de desembargador e juiz de direito para o Tribunal Regional Eleitoral. Art. 377. A eleição de desembargador ou de juiz para compor o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal será realizada pelo Tribunal Pleno nos 15 dias posteriores ao recebimento do ofício que comunique o término do mandato. Parágrafo 1º. São inelegíveis o presidente do Tribunal de Justiça, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da Justiça, assim como os desembargadores que já tiverem exercido cargos no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal por 2 biênios. Parágrafo 2º. São elegíveis todos os desembargadores e juízes de direito que não estejam impedidos. Parágrafo 3º. Iniciado o processo de eleição, o presidente consultará os desembargadores presentes sobre o interesse em se candidatar. Parágrafo 4º. Os juízes de direito poderão apresentar suas candidaturas, em expediente dirigido à presidência, até 5 dias antes da sessão designada para a eleição, cuja data será publicada com 5 dias de antecedência. Parágrafo 5º. O presidente anunciará os nomes dos desembargadores candidatos. Os votantes receberão cédulas em branco, podendo sufragar até 2 nomes. Serão considerados eleitos aqueles que obtiverem metade mais um dos votos dos presentes à sessão. Parágrafo 6º. Se for necessário segundo escrutínio, nele concorrerão os mais votados em número correspondente ao dobro dos cargos a preencher, excluindo-se, em caso de empate, e se necessário, os mais modernos. Parágrafo 7º. Nos escrutínios seguintes, será observada a regra do parágrafo anterior e, se nenhum nome obtiver metade mais um dos votos, será excluído o que tiver obtido o menor número de votos e, se houver empate, o mais moderno. Parágrafo 8º. Restando apenas 2 nomes, ter-se-á por eleito o que obtiver maior número de votos e, em caso de empate, o mais antigo. Parágrafo 9º. Na eleição de juiz de direito, serão observadas as regras dos parágrafos anteriores. Art. 378. O quórum mínimo de deliberação do Tribunal Pleno é de 2/3 dos desembargadores. Parágrafo único. Será considerado eleito quem obtiver pelo menos metade mais um dos votos. Capítulo 3º. Da indicação de advogados e de membros do Ministério Público. Art. 379. Se ocorrer vaga no Tribunal de Justiça para ser provida por membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ou por advogado, o presidente do tribunal solicitará ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios e ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, lista sextupla dos indicados. Parágrafo único. Da lista relativa ao Ministério Público constarão os cargos e a respectiva antiguidade na carreira. Art. 380. Para a indicação, o Tribunal Pleno reunir-se-á com a presença mínima de 2/3 dos seus integrantes. Art. 381. Para a elaboração da lista, cada desembargador votará em 3 nomes, considerando-se indicados os mais votados, desde que tenham obtido pelo menos metade mais um dos votos dos integrantes do Tribunal Pleno. Parágrafo 1º. Se for necessário segundo escrutínio, a ele concorrerão os mais votados em número correspondente ao dobro dos lugares por preencher, excluindo-se, em caso de empate, e se necessário, os mais modernos. Parágrafo 2º. Nos escrutínios seguintes, observar-se-á a regra do parágrafo anterior e, se nenhum nome obtiver metade mais um dos votos, será excluído o que tiver obtido o menor número de votos e, se houver empate, o mais moderno. Parágrafo 3º. Restando apenas 2 nomes, ter-se-á por indicado o que obtiver maior número de votos e, em caso de empate, o mais antigo. Art. 382. A elaboração de lista de advogados indicados para o Tribunal Regional Eleitoral obedecerá ao disposto no artigo antecedente e entender-se-á por mais moderno o de inscrição mais recente na Ordem dos Advogados do Brasil. Capítulo 4. Do provimento dos cargos na magistratura de carreira. Seção 1ª. Da nomeação. Art. 383. O provimento dos cargos de juiz de direito substituto do Distrito Federal e de juiz de direito dos territórios condiciona-se à aprovação em concurso público de provas e títulos, obedecidos os requisitos especificados em lei. Art. 384. O Conselho Especial determinará a realização de concurso desde que haja mais de 2 vagas para serem providas e não existam candidatos habilitados em número suficiente. Art. 385.
Caberá à comissão de concurso para ingresso na magistratura elaborar a lista dos pontos que serão objeto de exame, decidir sobre os pedidos de inscrição, realizar as provas e atribuir-lhes notas. Art. 386. O concurso para provimento dos cargos iniciais de juiz de direito substituto do Distrito Federal e de juiz de direito dos territórios será único, facultado aos candidatos aprovados, na ordem de classificação, o direito de opção por um ou outro cargo. Parágrafo único. O Conselho Especial poderá determinar a realização de concurso apenas para o provimento de cargo de juiz de direito dos territórios. Seção 2ª. Da remoção, da promoção, do acesso e da permuta. Subseção 1ª. Das disposições gerais. Art. 387. As remoções e promoções serão realizadas após a vacância de cargo de juiz de direito substituto de segundo grau, juiz de direito das turmas recursais ou de juiz de direito, observada a Constituição e a legislação em vigor. Parágrafo 1º. Os cargos de juiz de direito substituto de segundo grau serão providos mediante remoção de juízes de direito de turma recursal e de juízes de direito da circunscrição judiciária de Brasília ou de varas com competência em todo o Distrito Federal. Está gostando do vídeo? Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, deixa o like e bons estudos. Parágrafo 2º. Os cargos de juiz de direito de turma recursal serão providos mediante remoção de juízes de direito da circunscrição judiciária de Brasília ou de varas com competência em todo o Distrito Federal. Parágrafo 3º. Os cargos de juiz de direito serão providos mediante remoção de juízes de direito ou mediante promoção de juízes de direito substitutos. Art. 388. As indicações e as listas para remoção e promoção serão realizadas na ordem de vacância. Parágrafo 1º. Considerar-se-á como data de abertura da vaga. Inciso 1º. A da criação do cargo. Inciso 2º. A da publicação do ato de aposentadoria, exoneração, perda do cargo, remoção compulsória ou decretação de disponibilidade. Inciso 3º. A data em que o magistrado promovido assumir o cargo. Inciso 4º. A do falecimento do magistrado. Parágrafo 2º. Se houver coincidência na data da vacância, a ordem de indicação ficará a critério do presidente do tribunal. Parágrafo 3º. Ao se verificar a remoção a pedido, considerar-se-á, para efeito deste artigo, a data em que foi aberta a vaga provida mediante remoção. Art. 389. A vacância do cargo de juiz de direito substituto de segundo grau, de juiz de direito das turmas recursais e de juiz de direito será declarada pelo presidente do tribunal no prazo de 10 dias, permitida uma prorrogação, contados do fato que a ocasionou. Parágrafo 1º. Em se tratando de remoção, os interessados deverão requerer inscrição no prazo de 10 dias, contados da publicação da declaração de vacância. Parágrafo 2º. Em se tratando de promoção, serão considerados inscritos todos os juízes de direito substitutos que tenham mais de 2 anos de exercício na classe e que integrem a primeira quinta parte da lista de antiguidade, cabendo aos que a recusarem se manifestar até o início da votação. Parágrafo 3º. Em se tratando de vaga nos territórios ou no Distrito Federal a ser provida por juiz de direito dos territórios, far-se-á imediata comunicação aos interessados. Parágrafo 4º. Encerrado o prazo de inscrição, o Corregedor da Justiça apresentará relatório contendo informações que possam ser úteis à avaliação da conduta funcional dos juízes, dentre as quais: Inciso 1º. O número de sentenças proferidas anualmente, o de processos distribuídos à respectiva vara, bem como, no caso de o juiz estar ou de ter sido convocado no último ano, o número de processos recebidos e o de votos proferidos. Inciso 2º. Os casos em que o juiz excedeu os prazos legais, especificados o tempo e a justificativa do excesso. Inciso 3º. Os elogios recebidos. Inciso 4º. As penalidades impostas. Inciso 5º. O resultado alcançado em cursos de aperfeiçoamento e quaisquer títulos obtidos. Inciso 6º. As observações formuladas por desembargadores em acórdãos remetidos à Corregedoria da Justiça para as providências necessárias. Parágrafo 5º. A Corregedoria da Justiça enviará a cada desembargador, em até 24 horas antes da elaboração da lista para remoção ou promoção, um resumo do que constar dos assentamentos dos juízes de direito que requereram sua inscrição para remoção ou dos juízes de direito substitutos que não manifestaram recusa à promoção. Parágrafo 6º. Os provimentos mencionados neste artigo vinculam-se a ato do presidente do tribunal.
Art. 390. Em se tratando de acesso ao cargo de desembargador, serão prestadas informações sobre os 3 juízes de direito substitutos de segundo grau, juízes de direito de turma recursal ou juízes de direito mais antigos, para o critério de antiguidade, e sobre todos os que reúnam condições legais para o critério de merecimento. Parágrafo único. Na remoção para os cargos de juiz de direito substituto de segundo grau e de juiz de direito de turma recursal, serão prestadas informações sobre os 3 juízes de direito mais antigos, para o critério de antiguidade, e sobre todos os que reúnam condições legais para o critério de merecimento. Art. 391. Caberá ao Tribunal Pleno examinar e decidir os requerimentos de remoção, de promoção e de permuta, podendo abster-se temporariamente de indicar nomes, se assim recomendar o interesse público. Subseção 2ª. Da remoção. Art. 392. Declarada a vacância do cargo de juiz de direito substituto de segundo grau, será facultada a remoção aos juízes de direito de turma recursal, independentemente do tempo de exercício no cargo, e aos juízes de direito que tenham pelo menos 2 anos de exercício como titular de vara da circunscrição judiciária de Brasília ou de competência em todo o Distrito Federal e que integrem a primeira à quinta parte da lista de antiguidade. Parágrafo 1º. A remoção será realizada pelos critérios de antiguidade e merecimento, aplicando-se o disposto no 2º do artigo 62, nos 1º, 4º e 5º do artigo 389, nos 2º a 6º do artigo 405 e nos arts. 406 e 407. Parágrafo 2º. A remoção para o cargo de juiz de direito substituto de segundo grau implicará dispensa automática da função de juiz auxiliar da presidência, da primeira vice-presidência, da segunda vice-presidência ou da Corregedoria da Justiça, de juiz diretor de fórum e de membro da coordenação de juizados especiais. Art. 393. Declarada a vacância do cargo de juiz de direito de turma recursal, será facultada a remoção aos juízes de direito que tenham pelo menos 2 anos de exercício como titular de vara da circunscrição judiciária de Brasília ou de competência em todo o Distrito Federal e que integrem a primeira à quinta parte da lista de antiguidade. Parágrafo único. A remoção será realizada pelos critérios de antiguidade e merecimento, aplicando-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 62, nos parágrafos 1º, 4º e 5º do artigo 389, nos parágrafos 2º a 6º do artigo 405 e nos arts. 406 e 407. Art. 394. Declarada a vacância de vara da circunscrição judiciária de Brasília ou de competência em todo o Distrito Federal, de provimento inicial ou proveniente das remoções de que tratam os artigos anteriores, será facultada a remoção aos juízes de direito com essas competências. Art. 395. A vara decorrente ou remanescente da remoção de que trata o artigo 394 será provida mediante remoção de juízes de direito das demais circunscrições judiciárias. Parágrafo 1º. Vaga decorrente é aquela proveniente da remoção. Parágrafo 2º. Vara remanescente é aquela que, oferecida a remoção, permaneceu vaga. Art. 396. Declarada a vacância de vara nas demais circunscrições judiciárias, de provimento inicial ou proveniente da remoção de que trata o artigo anterior, a vaga será provida mediante remoção de juiz de direito titular de juízo com essas competências. Parágrafo único. A vaga proveniente da remoção será destinada à promoção, nos termos do artigo seguinte. Art. 397. As vagas decorrentes ou remanescentes das remoções de que tratam os artigos anteriores serão providas mediante promoção de juízes de direito substitutos. Art. 398. Somente após 2 anos de exercício na vara da qual seja titular, apurados na data da sessão de deliberação, o juiz poderá ser removido, salvo se não houver inscrição de candidato com esse requisito ou se o Tribunal Pleno recusar, por maioria absoluta, todos os inscritos. Parágrafo 1º. Não será admitida remoção para vara de igual natureza dentro da mesma circunscrição judiciária. Parágrafo 2º. Em caso de desmembramento, antes da remoção será assegurada ao juiz de direito da vara originária a opção pelo novo juízo no prazo de 5 dias, contado da declaração de vacância. Parágrafo 3º. Será considerado desmembramento, para fins de aplicação do parágrafo anterior, a criação de nova unidade judicial por fracionamento e transferência da competência material da unidade originária, mantida ou não identidade de competências,
independentemente de redistribuição de processos. Subseção 3ª. Da promoção. Art. 399. A promoção de juiz de direito substituto só poderá ocorrer entre os que tiverem 2 anos de exercício, salvo se não houver quem apresente esse requisito ou, se o preencher, não aceite o lugar vago ou, ainda, se o Tribunal Pleno recusar, por maioria absoluta, todos os indicados. Art. 400. A promoção obedecerá aos critérios de antiguidade e de merecimento. Art. 401. Na promoção por merecimento, para a elaboração da lista tríplice, cada desembargador votará em 3 nomes, considerando-se escolhidos os mais votados. Parágrafo 1º. Em segundo escrutínio, considerar-se-á indicado o juiz de direito substituto mais votado. Parágrafo 2º. Em caso de empate, proceder-se-á a novo escrutínio, repetindo-se a votação quantas vezes forem necessárias, apenas entre aqueles que obtiverem igual número de votos. Parágrafo 3º. Aplicar-se-á aos escrutínios subsequentes o disposto no artigo 381, parágrafos 1º, 2º e 3º. Art. 402. Na apuração do merecimento será observado o disposto no artigo 389, parágrafo 4º, bem como o fato de o juiz de direito substituto já haver figurado em lista para promoção por merecimento e a respectiva antiguidade no cargo. Art. 403. Na promoção por antiguidade, o Tribunal Pleno somente poderá recusar o nome do juiz de direito substituto mais antigo pelo voto de, no mínimo, 2/3 dos seus membros, repetindo-se a votação até obter-se a indicação. Subseção 4ª. Do acesso. Art. 404. O provimento dos cargos de desembargador, mediante acesso, obedecerá aos critérios de antiguidade e de merecimento, alternadamente. Parágrafo único. A antiguidade e o merecimento serão apurados entre os juízes de direito substitutos de segundo grau, os juízes de direito de turmas recursais e os juízes de direito da circunscrição judiciária de Brasília ou de vara com competência em todo o Distrito Federal. Art. 405. Para o acesso por merecimento serão considerados inscritos todos os juízes de direito integrantes da primeira à quinta parte da lista de antiguidade. Parágrafo 1º. Caberá ao juiz de direito que recusar o acesso se manifestar até o início da votação. Parágrafo 2º. Elaborada a lista tríplice, na forma regimental, para o provimento de vaga mediante critério de merecimento, o Tribunal Pleno, em segundo escrutínio, indicará o juiz de direito que terá acesso à vaga. Atenção! Quer saber o segredo dos aprovados em concursos públicos? E-book gratuito. O segredo dos aprovados em concursos públicos. Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Parágrafo 3º. Se houver apenas uma vaga, elaborada a lista tríplice, far-se-á a votação e será indicado o juiz de direito que tenha obtido a maioria simples dos votos. Parágrafo 4º. Em caso de empate, proceder-se-á a novo escrutínio, repetindo-se a votação quantas vezes forem necessárias, apenas entre aqueles que obtiverem igual número de votos. Parágrafo 5º. Aplicar-se-á aos escrutínios subsequentes o disposto no artigo 381, parágrafos 1º, 2º e 3º. Parágrafo 6º. No acesso por merecimento, serão elaboradas, sempre que possível, listas tríplices em número correspondente ao de vagas. Art. 406. Na apuração do merecimento será observado o disposto no artigo 389, parágrafo 4º, bem como o fato de o magistrado já haver figurado em lista para promoção por merecimento e a respectiva antiguidade no cargo. Art. 407. No acesso por antiguidade, o Tribunal Pleno somente poderá recusar o nome do magistrado mais antigo pelo voto de, no mínimo, 2/3 dos seus membros, repetindo-se a votação até obter-se a indicação. Subseção 5ª. Da permuta. Art. 408. Os juízes de direito poderão solicitar permuta mediante requerimento dirigido ao presidente do tribunal. Parágrafo único. Feita a instrução pela Corregedoria de Justiça, o requerimento será submetido pelo presidente ao tribunal. Art. 409. Não será permitida permuta. Inciso 1º. De juiz de direito em condições de acesso ao Tribunal de Justiça, após o surgimento de vaga, enquanto não for esta provida. Inciso 2º. De juiz de direito que não tenha pelo menos 2 anos de exercício no juízo do qual seja titular. Inciso 3º.
entre juiz de direito de vara com competência em todo o Distrito Federal ou da Circunscrição Judiciária de Brasília e juiz de direito das demais circunscrições judiciárias. Capítulo 5º. Do processo administrativo disciplinar relativo a magistrados. Seção 1ª. Do procedimento preliminar. Art. 410. O presidente do tribunal, no caso de desembargadores, e o corregedor da justiça, no caso de magistrados de primeiro grau, deverão promover, mediante procedimento preliminar, a apuração de falta disciplinar de que tiverem ciência. Art. 411. Qualquer pessoa poderá noticiar falta disciplinar cometida por magistrado, exigindo-se representação por escrito, com confirmação de autenticidade, a identificação e o endereço do denunciante. Parágrafo 1º. O procedimento será arquivado de plano pelo presidente do tribunal, no caso de desembargadores, ou pelo corregedor da justiça, no caso de magistrados de primeiro grau, quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal. Parágrafo 2º. Não sendo o caso de arquivamento de plano, o magistrado será intimado para prestar informações no prazo de 5 dias. Parágrafo 3º. Poderá ainda o presidente do tribunal ou o corregedor da justiça instaurar sindicância investigativa, permitido ao sindicado o seu acompanhamento. Parágrafo 4º. Após as informações ou a conclusão da sindicância, se for o caso, a representação poderá ser arquivada pelo presidente do tribunal, no caso de desembargadores, ou pelo corregedor da justiça, no caso de magistrados de primeiro grau, quando não se verificar a existência de indícios de materialidade ou de autoria de infração disciplinar. Parágrafo 5º. Das decisões unipessoais caberá recurso ao Conselho Especial, no prazo de 15 dias. Seção 2ª. Do processo disciplinar. Art. 412. Não sendo o caso de arquivamento, o presidente do tribunal, no caso de desembargadores, e o corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, submeterá a acusação ao Conselho Especial. Parágrafo 1º. Antes da deliberação do Conselho Especial será concedido ao magistrado prazo de 15 dias para a defesa prévia, contado da data de entrega de cópia do teor da acusação e das provas existentes, que lhe será remetida pelo presidente do tribunal, mediante ofício, nas 48 horas imediatamente seguintes à apresentação da acusação. Parágrafo 2º. Fim do prazo concedido para a defesa prévia, haja ou não sido apresentada, o presidente convocará o Conselho Especial para que decida sobre a instauração do processo ou o arquivamento do procedimento, encaminhando, previamente, aos seus integrantes cópias do teor da acusação e da defesa prévia, se apresentada, bem como cópias das provas existentes. Parágrafo 3º. O presidente do tribunal, no caso de desembargadores, e o corregedor da justiça, no caso de magistrados de primeiro grau, relatará a acusação, propondo seu arquivamento ou a abertura de processo administrativo disciplinar. Parágrafo 4º. O presidente e o corregedor terão direito a voto. Parágrafo 5º. O magistrado e seu defensor, se houver, serão intimados da data da sessão de julgamento com pelo menos 5 de antecedência, assegurada a sustentação oral. Art. 413. Determinada a instauração de processo disciplinar, pela maioria absoluta dos membros do Conselho Especial, o acórdão respectivo será acompanhado de portaria, assinada pelo presidente, que conterá a imputação dos fatos e a delimitação do teor da acusação. Parágrafo 1º. Na mesma sessão será sorteado o relator, não havendo revisor. Parágrafo 2º. Não poderá ser relator o presidente do tribunal ou o corregedor da justiça que dirigiu o procedimento preliminar, ainda que tenha vencido o respectivo mandato. Parágrafo 3º. Cópia da ata da sessão será encaminhada à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 15 dias, contados da respectiva sessão de julgamento. Art. 414. Na oportunidade em que decidir pela abertura do processo disciplinar, o Conselho Especial, pela maioria absoluta de seus membros, deliberará sobre o afastamento do magistrado, até decisão final ou por prazo determinado, assegurado o subsídio integral. Art. 415. O relator sorteado determinará a intimação do Ministério Público para manifestação no prazo de 5 dias e, posteriormente, a citação do magistrado para apresentar defesa em 5 dias, encaminhando-lhe cópia do acórdão do Conselho Especial. Parágrafo 1º. O prazo de defesa será de 10 dias se houver 2 ou mais magistrados. Parágrafo 2º. A mudança de residência obriga o magistrado a comunicar ao relator, ao presidente do tribunal e ao corregedor da justiça, o endereço em que receberá citações,
notificações ou intimações. Parágrafo 3º. O magistrado que estiver em lugar incerto ou não sabido será citado por edital, com prazo de 30 dias, que será publicado, uma vez, no órgão oficial de imprensa utilizado pelo tribunal para divulgar seus atos. Parágrafo 4º. O magistrado será considerado réu quando, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo assinado. Parágrafo 5º. O relator, declarada a revelia, designará defensor dativo e conceder-lhe-á igual prazo para apresentação de defesa. Parágrafo 6º. O magistrado e o respectivo defensor serão intimados de todos os atos do processo. Art. 416. Observado o disposto no artigo anterior, o relator decidirá sobre a produção de provas requeridas pelo acusado e determinará as que de ofício entender necessárias, podendo delegar poderes a juiz de direito para produzi-las. Parágrafo 1º. O relator poderá interrogar o acusado sobre os fatos a ele imputados, designando, para tanto, dia, hora e local e determinando a intimação desse e de seu defensor. Parágrafo 2º. O relator tomará o depoimento das testemunhas, no máximo 8 de acusação e 8 de defesa, fará as acariações que julgar pertinentes e determinará as provas periciais e técnicas que entender adequadas. Parágrafo 3º. Na produção das provas aplicar-se-á subsidiariamente as normas do Código de Processo Penal, da legislação processual penal extravagante e do Código de Processo Civil. Art. 417. Fim da instrução. O Ministério Público e o magistrado acusado ou o respectivo defensor terão vista dos autos por 10 dias, sucessivamente, para razões finais. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo, com ou sem as razões, o relator, em 15 dias, incluirá o processo na pauta do Conselho Especial para julgamento e ordenará a intimação do Ministério Público, do magistrado acusado e do respectivo defensor. Parágrafo 2º. O relator determinará, ainda, a remessa aos desembargadores integrantes do Conselho Especial de cópias do acórdão, da defesa, das razões finais do Ministério Público e do magistrado, das provas produzidas, além de outras peças que entender necessárias. Art. 418. Na sessão de julgamento, depois do relatório e da sustentação oral, pelo prazo de 15 minutos para cada parte, serão colhidos os votos e somente poderá ser imposta punição ao magistrado pelo voto da maioria absoluta dos membros do Conselho Especial. Parágrafo 1º. O presidente do tribunal e o corregedor da justiça terão direito a voto. Parágrafo 2º. Da decisão somente será publicada a conclusão. Parágrafo 3º. Se o Conselho Especial concluir pela existência de indícios suficientes de crime de ação penal pública incondicionada, o presidente do tribunal remeterá ao Ministério Público cópia dos autos. Art. 419. A instauração de processo administrativo, as penalidades definitivamente impostas e as alterações decorrentes de julgados do Conselho Nacional de Justiça serão lançadas nos assentos funcionais do magistrado. Art. 420. Em razão da natureza da infração ou do processo administrativo, o relator ou o Conselho Especial poderão limitar a publicidade dos atos ao acusado e aos respectivos defensores quando a preservação do sigilo não prejudicar o interesse público e o direito à informação. Art. 421. As normas e os princípios das Leis 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 9.784, de 29 de janeiro de 1999, bem como as normas do Conselho Nacional de Justiça, aplicam-se, subsidiariamente, aos procedimentos e aos processos disciplinares contra magistrados. Art. 422. O processo administrativo terá o prazo de 140 dias para ser concluído, prorrogável, quando imprescindível para o término da instrução e houver motivo justificado, mediante deliberação do Conselho Especial, por maioria simples. Atenção! Plano de estudos personalizado para seu concurso, com apostilas completas, questões atualizadas, simulados preparatórios, PDF, artigos, livros e muito mais. Clique no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Capítulo 6. Das penalidades disciplinares. Art. 423. São penas disciplinares aplicáveis aos magistrados do Distrito Federal e dos territórios. Inciso 1º. Advertência. Inciso 2º. Censura. Inciso 3º. Remoção compulsória. Inciso 4º. Disponibilidade. Inciso 5º. Aposentadoria compulsória. Inciso 6º. Demissão.
Parágrafo único. Os deveres do magistrado são aqueles previstos na Constituição da República, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no Código de Ética da Magistratura Nacional, no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e neste regimento. Seção 1ª. Da advertência e da censura. Art. 424. As penas de advertência e de censura são aplicáveis aos magistrados de primeiro grau, nas hipóteses previstas neste regimento. Parágrafo 1º. O magistrado negligente no cumprimento dos deveres do cargo está sujeito à pena de advertência. Na reiteração e nos casos de procedimento incorreto, a pena será de censura, se a infração não justificar punição mais grave. Parágrafo 2º. As penas de advertência e de censura não se aplicarão aos desembargadores, não se incluindo, nesta exceção, os juízes de direito substitutos de segundo grau e os juízes de direito convocados para o tribunal. Parágrafo 3º. As penas previstas neste artigo serão aplicadas reservadamente, por escrito, e constarão nos assentamentos funcionais do magistrado. Seção 2ª. Da remoção compulsória, da disponibilidade e da aposentadoria compulsória. Art. 425. O Conselho Especial poderá determinar, de forma justificada e por motivo de interesse público, a remoção compulsória, a disponibilidade ou a aposentadoria compulsória do magistrado. Parágrafo 1º. O magistrado será removido compulsoriamente, por interesse público, quando o exercício das respectivas funções for incompatível com a atuação no órgão fracionário ou no juízo em que estiver localizado. Parágrafo 2º. O magistrado será posto em disponibilidade com subsídios proporcionais ao tempo de serviço, por interesse público, quando a gravidade das faltas não justificar a aplicação de pena de censura ou de remoção compulsória. Parágrafo 3º. O magistrado será aposentado compulsoriamente, por interesse público, quando: inciso 1º, mostrar-se manifestamente negligente no cumprimento de seus deveres. Inciso 2º, proceder de forma incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Inciso 3º, demonstrar capacidade insuficiente de trabalho ou apresentar conduta funcional incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário. Art. 426. O procedimento para remoção compulsória, para disponibilidade ou para aposentadoria compulsória obedecerá ao disposto nos arts. 412 a 422. Parágrafo único. Em todos os casos, a formalização dos atos dar-se-á mediante publicação no órgão oficial. Art. 427. Se o Conselho Especial concluir pela remoção compulsória, fixará desde logo o órgão fracionário ou a vara em que o magistrado passará a atuar. Parágrafo único. Determinada a remoção compulsória, se o magistrado não assumir o cargo nos 30 dias posteriores ao fim do prazo fixado para entrar em exercício, será colocado em disponibilidade. Seção 3ª. Da demissão. Art. 428. Ao juiz não vitalício será aplicada a pena de demissão em caso de: inciso 1º, falta que derive da violação às proibições contidas na Constituição da República e nas leis. Inciso 2º, manifesta negligência no cumprimento dos deveres do cargo. Inciso 3º, procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções. Inciso 4º, insuficiente capacidade de trabalho. Inciso 5º, procedimento funcional incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário. Parágrafo 1º. O procedimento disciplinar será instaurado, a qualquer tempo, dentro do período de estágio probatório, mediante proposta do Corregedor da Justiça ao Conselho Especial. Parágrafo 2º. O recebimento da acusação pelo Conselho Especial suspenderá o curso do prazo do vitaliciamento. Parágrafo 3º. O Conselho Especial poderá, se entender não ser o caso de demissão, aplicar as penas de remoção compulsória, de censura ou de advertência. Parágrafo 4º. No caso de aplicação das penas de censura ou de remoção compulsória, o juiz não vitalício ficará impedido de ser promovido ou removido enquanto não decorrer prazo de 1 ano da punição imposta. Seção 4ª. Do aproveitamento do magistrado em disponibilidade. Artigo 428-A. O magistrado posto em disponibilidade em razão de processo disciplinar somente pode pleitear o seu aproveitamento decorridos 2 anos do afastamento. Artigo 428-B.
O aproveitamento de magistrado em disponibilidade pode ser proposto por qualquer desembargador do TJDFT, independentemente da aquiescência do magistrado, desde que de modo fundamentado. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, o presidente intimará o magistrado a apresentar informações e juntar a documentação relacionada no artigo 428-C, no prazo de 30 dias. Artigo 428-C. O pedido de aproveitamento deve ser instruído com os seguintes documentos, além de outros que o magistrado entender pertinentes. Inciso 1º. Certidão atualizada que comprove estar o interessado em dia com as obrigações eleitorais. Inciso 2º. Certidão atualizada emitida pelos distribuidores criminais da Justiça Federal, Estadual ou do Distrito Federal e Militar dos locais em que haja residido durante o período de disponibilidade. Inciso 3º. Certidão atualizada emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral, comprovando a inexistência de crime eleitoral. Inciso 4º. Folha de antecedentes atualizada emitida pela Polícia Federal e pela Polícia Civil Estadual ou do Distrito Federal, onde haja residido durante o período de disponibilidade. Inciso 5º. Declaração na qual conste não haver sido indiciado em inquérito policial ou processado criminalmente durante o período de afastamento. Inciso 6º. Declaração, acompanhada das respectivas certidões, se for o caso, nos termos do parágrafo único do artigo 95 da Constituição Federal, na qual conste: alínea A, não haver exercido o comércio ou não ter participado de sociedade comercial, empresa individual de responsabilidade limitada e sociedade de economia mista, exceto como acionista ou cotista. Alínea B, não haver exercido cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe, e sem remuneração. Inciso 7º. Certidão emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil quanto à permanência da suspensão da inscrição, caso tenha sido feita durante a disponibilidade. Artigo 428-D. O pedido de aproveitamento, acompanhado da documentação pertinente, será encaminhado ao presidente do TJDFT, que deliberará sobre o seu processamento ou indeferimento liminar. Parágrafo 1º. Deferido o processamento, os autos serão remetidos ao Conselho Especial, para distribuição aleatória. Parágrafo 2º. Indeferido liminarmente o pedido, caberá recurso, no prazo de 5 dias, ao Conselho Especial, procedendo-se à sua distribuição aleatória. Provido o recurso, o pedido de aproveitamento terá prosseguimento. Parágrafo 3º. O relator ordenará o processo e decidirá sobre provas e diligências requeridas, podendo, ainda, requisitá-las de ofício. Parágrafo 4º. Concluídas as diligências, será concedida vista ao requerente pelo prazo de 10 dias. Parágrafo 5º. O julgamento ocorrerá em sessão pública, tomando-se a decisão pelo voto da maioria absoluta. Parágrafo 6º. Após a leitura do relatório, será permitida a sustentação oral do requerente ou seu procurador por até 15 minutos. Parágrafo 7º. A rejeição do pedido de aproveitamento deve ser fundamentada em fatos diversos daqueles que ensejaram a pena de disponibilidade. Artigo 428. E deferido o aproveitamento, o exercício das funções será precedido de reavaliação da capacidade física e mental do magistrado por junta médica do TJDFT, constituída por ordem do presidente. Parágrafo 1º. Realizada a avaliação, e havendo indícios de incapacidade física ou mental, o presidente determinará a instauração do procedimento de verificação de invalidez de magistrado, na forma prevista no capítulo 8º do título 3º deste regimento. Parágrafo 2º. Atestada a capacidade física e mental do magistrado, o presidente expedirá ato determinando o retorno do magistrado à vaga que ocupava no momento em que foi posto em disponibilidade. Parágrafo 3º. Inexistindo vaga a ser preenchida, ficará o magistrado em disponibilidade, com vencimentos integrais, ou será aproveitado em função de auxílio, em caráter temporário, a critério do TJDFT. Artigo 428-F. O pedido de aproveitamento, se indeferido, poderá ser renovado após o decurso de 1 ano, contado da intimação pessoal do magistrado, e assim sucessivamente. Artigo 428-G. Efetivado o aproveitamento do magistrado, seu tempo de disponibilidade será computado exclusivamente para efeito de aposentadoria. Se você chegou até o final deste vídeo, escreve aqui nos comentários. Só não passa em concursos quem desiste. Inscreva-se no canal se não for inscrito, deixa o like e compartilha com amigos e bons estudos.